Muito bem, pessoal, vamos agora estudar o provimento 71 de 2017 do MP aqui do Rio Grande do Sul. Este que é o nosso último conteúdo a ser estudado aqui dentro da legislação estatutária e institucional. E não foi à toa que ele ficou para o final. Ele é o conteúdo que eu imagino mais complexo dentro da legislação institucional aqui do MP. Por isso, é muito importante que vocês cheguem nesta aula já tendo estudado as regras das aulas anteriores, das normas anteriores, já conhecendo melhor o funcionamento e a estrutura do Ministério Público, pois isso vai ser essencial para compreender bem esta norma. Esta norma que vai disciplinar alguns procedimentos que ocorrem dentro do Ministério Público. A notícia de fato, que eu vou explicar para vocês do que se trata, o inquérito civil, que é um processo investigatório do Ministério Público, o procedimento preparatório e o procedimento administrativo. Nós vamos ver as principais características desses procedimentos que acontecem aqui no Ministério Público e vocês, futuros e futuras servidores do MP, serão agentes neste processo, atuarão com esses procedimentos, por isso que eles já estão aqui no edital, para que vocês já conheçam, para que vocês já assumam o cargo conhecendo um pouco sobre os procedimentos que acontecem no Ministério Público. Nós vamos começar com a notícia de fato. É o que está no título 1, é o primeiro procedimento que nós temos aqui. O que é uma notícia de fato? Em outras palavras, é uma denúncia para o Ministério Público, é uma reclamação. A notícia de fato, de acordo com o artigo 1º do provimento, é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim do Ministério Público. Atividade fim do Ministério Público, a atuação mesmo de defender a sociedade, a atuação dos promotores e procuradores. As promotorias, as procuradorias de justiça são órgãos de atividade fim. É isso. Então, as demandas que são encaminhadas para o MP são notícias de fato. Quando, por exemplo, há uma desconfiança que está acontecendo alguma fraude, alguma irregularidade em alguma prefeitura, em algum concurso público, aí vai lá e se faz essa denúncia, essa reclamação para o Ministério Público. É isso. A notícia de fato é qualquer demanda, qualquer denúncia, qualquer reclamação encaminhada para os órgãos de atividade fim do Ministério Público, promotorias e procuradorias de justiça. A notícia de fato pode ser formulada presencialmente ou não. A pessoa pode ir presencialmente ao Ministério Público e fazer a sua reclamação, ou ela pode ser encaminhada de outras formas. Não precisa ser presencial. E isso pode ser uma pegadinha na prova. Se a banca afirmar que a notícia de fato obrigatoriamente vai ser presencial, está errado. Presencial ou não, conforme está aí no artigo 1º. E aí tem alguns exemplos. Entende-se como tal, realização de atendimentos, entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. Tudo isso é tratado como notícia de fato. Em outras palavras, notícia de fato é quando alguém denuncia alguma coisa que pode estar errada para o MP, para que o MP, com base nessa denúncia, tome as medidas cabíveis, que a gente vai ver quais são. É isso, neste primeiro momento, que a gente tem que saber sobre notícia de fato. Bom, aí seguindo o provimento, qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa, qualquer um, pode provocar essa iniciativa do Ministério Público na defesa dos interesses ou direitos, fornecendo-lhe por qualquer meio legalmente permitido informações sobre o fato e seu possível autor. Qualquer pessoa pode denunciar alguma coisa errada para fazer com que o Ministério Público faça o seu trabalho, tome a sua iniciativa. É isso. E em caso de informações verbais, elas são reduzidas a termo. O que é reduzir a termo uma informação? É colocar no papel. Então, se alguém vai presencialmente numa promotoria fazer uma denúncia, dar uma informação verbal, quem atender esta pessoa lá no Ministério Público vai colocar no papel, vai reduzir a termo para ficar registrado. O artigo 2º traz que a notícia de fato deve ser registrada no sistema informatizado de controle e distribuída livre e aleatoriamente entre órgãos ministeriais, com atribuição para apreciá-la. Como assim? Chegou uma denúncia, chegou uma notícia, e tem vários promotores, várias promotorias que podem atuar nela.
vai ser aleatoriamente distribuída para qualquer uma delas. É isso. O fato é que toda notícia que entrar no sistema informatizado vai ser encaminhada para alguém que tenha a competência para tomar as providências para fazer a investigação. Quando o fato noticiado for objeto de um procedimento que já está em curso, a notícia é distribuída por prevenção. Pera lá. Aqui, inclusive, alguns conhecimentos de processo civil são importantes para entender este artigo 2º. E eu vou, claro, trazer para vocês essas informações necessárias. Olha só. Quando já tem um procedimento em curso e vem uma nova denúncia sobre aquele mesmo assunto, o que vai ser feito com essa nova denúncia, com essa nova notícia de fato? Ela vai ser distribuída por prevenção. Meu Deus, professor, o que significa prevenção? Pessoal, prevenção é o seguinte: se já tem algum promotor atuando nessa investigação, a nova denúncia que entra vai para ele também. A gente viu que quando entra uma denúncia, ela pode ser aleatoriamente distribuída para qualquer promotor. Então vamos lá, tem uma denúncia envolvendo uma situação específica e ela já está tramitando com um promotor. O promotor já está lá fazendo investigação, fazendo inquérito, e chega uma nova denúncia no Ministério Público sobre aquele mesmo assunto. Aí essa nova denúncia não vai ser distribuída para outro promotor, vai ser distribuída para aquele que já está prevento, que já conhece, que já está analisando aquele procedimento. A prevenção, que é estudada lá no processo civil, é justamente isso. Existe a prevenção do juiz. Quando já tem um juiz julgando um processo, outros processos sobre o mesmo assunto vão para ele, que já conhece aquele assunto. É a mesma coisa aqui no MP. Se já tem um promotor analisando, fazendo uma investigação sobre aquele assunto, aquela situação, e chega uma nova notícia sobre aquele mesmo procedimento, vai para aquele mesmo promotor. Em outras palavras, é isso que está dizendo o parágrafo 1º. Aqui, ao estudar o provimento, muitas vezes a gente vai precisar traduzir um pouco o juridiquês, né, para facilitar o entendimento de qualquer pessoa. Parágrafo 2º aqui deste artigo. As notícias de fato que se refiram a fatos conexos previnem a atribuição do membro do MP. Agora, são fatos conexos aos que já estão sendo investigados. A situação é parecida. Chegou uma nova denúncia sobre um fato que está relacionado, que é conexo, que tem relação com outro que está sendo investigado. Também, essa nova notícia vai para o mesmo promotor. Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º estão dizendo situações que a notícia chega, já existe um procedimento em curso ou fatos conexos em uma outra situação em curso, e elas vão ficar todas com o mesmo promotor ou procurador. E se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para apreciar é de outro Ministério Público, vai promover a sua remessa a este, comunicando o autor da notícia preferencialmente por via eletrônica. Aqui a situação é a seguinte: chegou uma notícia de fato para um órgão do Ministério Público e ele entende que a atribuição é de outro. Ele vai encaminhar. Isso pode acontecer, porque nós temos o MPU, Ministério Público da União, e cada estado tem o seu Ministério Público estadual. Muitas vezes as pessoas não sabem a diferença do MP federal e do MP estadual. Vocês que vão fazer a prova têm que saber. A gente sabe, a gente estudou isso lá no MP, na Constituição Federal, né? Mas tem pessoas que não sabem. E quando chega uma notícia que é competência de outro Ministério Público, aquele que recebeu vai promover o seu encaminhamento para ele, de preferência por via eletrônica. Isso pode acontecer tranquilamente, essa situação. Bom, nesse caso, a remessa se dá independentemente de homologação pelo Conselho Superior, se a ausência de atribuição for manifesta, quer dizer, se é claro que a atribuição não é do órgão que recebeu, ou ainda se está fundada em jurisprudência consolidada, ou orientação do colegiado, quer dizer, não vai precisar ser homologado pelo Conselho Superior a decisão de encaminhar deste Ministério Público para outro, quando isso é evidente. É evidente pela matéria que a pessoa entrou no Ministério Público errado, ou já tiveram casos semelhantes, e em casos semelhantes já se entendeu que tinha que ser remetido. Nesses casos, essa decisão de remeter a notícia para outro não precisa de confirmação, de homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. A comunicação anônima de fato vai ser arquivada.
exceto se apresentar um relato consistente e elemento probatório e provas, ainda que mínimas, do que está sendo alegado e do fato relatado. Está dizendo aqui, em outras palavras, em regra, não vai se dar andamento a uma denúncia anônima, a não ser que a denúncia anônima que chegou tem elementos consistentes. E aí a gente tem que cuidar para não confundir o anonimato com a preservação da identidade. São duas coisas distintas. Quando alguém vai lá no Ministério Público denunciar que tem alguma irregularidade, denunciar que viu alguma coisa errada, essa pessoa não vai fazer anonimamente, porque ela está indo lá. O que pode ser feito é preservar a identidade. E aí o MP começa uma investigação sem falar para os investigados quem denunciou. Isso pode acontecer. Não confunda a preservação da identidade com a comunicação anônima. São coisas diferentes. A comunicação anônima, em regra, não vai dar andamento a nada, a não ser que a denúncia que chegou anônima no MP tenha consistência, tenha algumas provas que demonstram que pode ser que aquilo seja verdade. Aí o MP até pode investigar no caso da anônima. Outra coisa é a preservação da identidade do denunciante. E aí, quando o autor da notícia solicita esse pedido que se preserve a sua identidade, o órgão vai apreciar e, se concordar, vai colocar o registro de sigilo de identidade no sistema informatizado. Porque aí, por todos os lugares onde tramita esse procedimento, não vai ser possível ver a identidade da pessoa que fez essa denúncia, essa notícia. As notícias de fato não são disponibilizadas para consulta externa, para consulta fora do Ministério Público, até a apreciação sobre a necessidade de classificação de sigilo. Enquanto não se decidiu se é sigiloso ou não, a notícia não pode ser acessada. Ela fica em sigilo até se definir. E aí, se não tiver necessidade de preservar a identidade, vai ficar com acesso permitido. No ato de classificação da notícia, o órgão de execução com atribuição pode manter ou levantar essa restrição de acesso inicial. Essa restrição de acesso às informações, ela pode ser modificada depois. É possível que no momento que se for classificar, o órgão decida manter esse sigilo inicial ou levantar, retirar qualquer sigilo. O número de registro no sistema informatizado do Ministério Público tem que ser disponibilizado para o autor da notícia, pela secretaria, no ato da apresentação ou em no máximo 5 dias úteis, em caso de impossibilidade de fornecer imediatamente, mediante simples comunicação, sempre que disponível o telefone ou endereço eletrônico para comunicar. Bom, e a notícia de fato tem um prazo de apreciação. Quando chega uma notícia de fato, uma denúncia, uma reclamação, ela deve ser apreciada em 30 dias, prorrogável uma vez por até 90 dias. Esse é o prazo para o Ministério Público apreciar a notícia de fato. A notícia de fato, que como a gente vai ver, pode dar origem a outros procedimentos, mas a simples apreciação da notícia de fato, o prazo é de 30 dias, prorrogável até 90. Neste prazo, o membro do Ministério Público, lembrando, membro do Ministério Público é promotor ou procurador de justiça, poderá colher informações preliminares que sejam imprescindíveis para deliberar, para decidir sobre a instauração de um procedimento próprio, sendo vedada, proibida a expedição de requisições e conduções coercitivas. A condução coercitiva é quando alguém é conduzido, meio que forçado à condução, né? Conduzido contra a sua vontade. Neste momento aqui da notícia de fato, o MP ainda não pode se utilizar de conduções coercitivas, nem de requisições. Isso o MP poderá fazer depois, mas não aqui. Aqui na notícia de fato, não pode. O que o membro do MP pode fazer nesse procedimento ainda de apuração, de apreciação da notícia, é solicitar algumas informações preliminares, mas ele ainda não pode se utilizar de requisições nem conduções coercitivas. E aí o artigo 5º traz o arquivamento da notícia de fato. Arquivar a notícia de fato é dizer o seguinte, olha, não vai dar em nada, não vai ter nenhum procedimento com base nessa notícia, nessa denúncia recebida. É isso que é arquivar a notícia de fato.
Quando que é arquivada a notícia de fato? Eu já resumi aqui nesses 5 elementos, nesse esquema, para a gente memorizar já para a hora da revisão. Quando que é arquivada uma denúncia recebida no MP? Quando o fato não configura lesão, ameaça a interesses ou direitos tutelados pelo MP, quer dizer, alguém denunciou algo que não cabe ao MP se manifestar. Olha, aqui até pode ter uma lesão a uma pessoa, mas não cabe ao MP fazer isso. Porque o MP, ele é o órgão que defende a sociedade, os interesses difusos e coletivos e aqueles transindividuais, mas o MP não vai defender direitos meramente individuais. E se vem algo que não é de interesse, não é de atuação do Ministério Público, vai ser arquivado, ele não vai fazer nada. No máximo ele vai dizer, olha, você veio no lugar errado, você deveria procurar um advogado, a defensoria pública, não sei. Então, sempre que o fato não é uma lesão ou ameaça aos interesses que o MP protege, o MP vai arquivar a denúncia, claro. Se o fato já foi objeto de uma investigação ou de uma ação judicial, ou se já está solucionado, porque às vezes acontece isso também, é feita uma notícia, quando o MP vai apreciar, o problema já resolveu, e não tem por que continuar também. Quando a lesão for manifestamente insignificante, tem irregularidade, mas muito pequena, muito irrelevante. Não vale a pena o MP trabalhar em cima disso por uma coisa tão pequena. Quando a notícia for desprovida de elementos de prova ou informação e o notificante não complementar. Porque se chega uma denúncia, o MP começa a apreciar, vê que falta elementos de prova, o MP pode pedir para o notificante, aquele que fez a notícia, mais informações. E se ele não complementar, fica ali muito pouco para se fazer um procedimento e se arquiva também. Ou ainda se for incompreensível. Uma notícia incompreensível, uma denúncia completamente absurda, completamente destituída de fundamento. E não se assustem, existe muito isso. Existe muito isso, muitas coisas sem nenhum fundamento que chegam ao Ministério Público e aí também vão ser arquivadas. O noticiante, aquele que faz a notícia, aquele que faz a denúncia, vai ser comunicado quando o Ministério Público decide arquivar, preferencialmente por meio eletrônico, não obrigatoriamente, mas de preferência por meio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 dias. Olha só que interessante. A pessoa apresentou uma denúncia, o MP disse, olha, meu amigo, não tem nada aqui a ser feito, não vamos dar andamento a nada. Esse que denunciou, ele pode apresentar um recurso no prazo de 10 dias. O recurso para tentar convencer o Ministério Público a mudar de ideia e fazer algum procedimento com base naquela denúncia. Quando a notícia de fato consiste em um abaixo-assinado, muitas pessoas assinaram, no ato da apresentação deve ser identificado, dentre os que assinaram, o noticiante, até o máximo de 3 para ser comunicado. Então, se a gente faz um abaixo-assinado para fazer uma reclamação lá no Ministério Público, no máximo 3 dos que assinaram vão ficar cadastrados para serem comunicados caso se decida o arquivamento. E a cientificação vai ser facultativa quando a notícia de fato tiver sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Como assim em face de dever de ofício? Tem alguns outros órgãos públicos que têm obrigação de comunicar para o Ministério Público alguns fatos quando constatam. Se for um desses casos, o MP não precisa cientificar quem comunicou. Se quem comunicou estava fazendo o seu dever de ofício, não precisa, mas pode ser comunicado sobre a decisão tomada após a denúncia. É isso, pessoal. O recurso vai ser protocolado na secretaria do órgão que arquivou e juntado à notícia de fato. E aí vai ser remetido ao Conselho Superior do MP. Lembra do Conselho Superior? A gente estudou lá na Lei Orgânica Estadual do MP. O Conselho Superior é quem vai apreciar o recurso contra o arquivamento da notícia, no prazo de 3 dias após o transcurso do prazo recursal, caso não haja reconsideração. Como assim reconsideração? Se um promotor entendeu pelo arquivamento, a pessoa apresentou recurso, o próprio promotor pode mudar de ideia, pode voltar atrás, pode reconsiderar e decidir, com base nos argumentos do recurso, decidir realmente dar andamento em algum procedimento. Se ele não reconsiderar, ele encaminha para o Conselho Superior do Ministério Público, que é quem vai decidir se aceita ou não o recurso. Se aceitar, o Conselho Superior, aceitando o recurso,
vai tomar as providências para que seja feito algum procedimento. Se ele não achar nenhum fundamento no recurso, aí vai manter o arquivamento. No caso de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, lembra do Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, o chefe do MP estadual? Quando for uma atribuição dele, cabe pedido de reconsideração no prazo e formas previstos no parágrafo 1º. Vai caber, então, nesse mesmo prazo de 10 dias, ao invés de recurso, vai caber pedido de reconsideração, porque aí, diferentemente do recurso, que é julgado pelo Conselho Superior, o pedido de reconsideração é analisado pelo próprio Procurador-Geral de Justiça. No caso de arquivamento da notícia de fato em matéria de defesa do patrimônio público, é obrigatória a remessa ou encaminhamento da decisão, acompanhada da documentação pertinente, ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias após transcorrer o prazo para exame e deliberação. Não tendo recurso, também pode acontecer. A pessoa vai lá e denunciou, foi arquivado, não teve recurso. Aí vai ser arquivado ali no mesmo órgão que apreciou, na mesma promotoria, registrando-se no sistema em ordem cronológica, ficando documentação à disposição dos órgãos correcionais, os órgãos de corregedoria do MP. E o membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento, ou passado o prazo, e não sendo o caso de arquivamento, vai instaurar procedimento próprio. Quando se percebe que tem algo a ser apurado, se instaura um procedimento. Muito bem, concluímos então neste primeiro título as regras sobre a notícia de fato. A primeira informação que a gente tem que ter aqui sobre o provimento. O nosso próximo assunto envolve inquérito civil e procedimento preparatório, uma série de regras que nós vamos analisar a partir do próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.